Vamos lá, crianças? Esse aqui é o primeiro vídeo do livro de história, tá bom? Então, o título é Cidadania no Passado e no Presente. Depois que vocês fizeram lá as atividades naquela folha, né, que eu tô pedindo, as noções de Estado, aí vem pra cá pra responder isso aqui. Então, vai lendo, a gente vai vendo do que tá se falando, né? E aí, a gente já vai preenchendo o livro pra ficar o livro tudo certinho. E é o que eu falo, isso aqui é que nem fosse uma explicação da lousa. Então, vamos lá. Cidadania no passado e no presente. Você já deve ter ouvido falar da palavra cidadania, mas você sabe o que ela significa? Quem é cidadão? A palavra cidadania refere-se à condição de pessoa que vive em uma comunidade politicamente organizada e aos direitos e deveres que ela possui. Hoje, todos são considerados cidadãos. Porém, a concepção de cidadania sofreu muitas transformações ao longo do tempo, pois nas cidades antigas nem todas as pessoas tinham os mesmos direitos ou podiam participar da vida política. Na Babilônia, que é uma civilização antiga, tá? Um dos primeiros tratados jurídicos de que se tem registro, o Código de Hammurabi, organizado há cerca de 4.000 anos, divide a sociedade entre trabalhadores livres, escravos e ricos. De acordo com esse conjunto de leis, os delitos contra a população que tinha mais propriedades eram punidos com maior severidade. Havia também uma diferença entre homens e mulheres, pois apenas os homens tinham direito à herança familiar. Era como, na época, a sociedade era organizada, aquilo que a gente viu lá no outro ponto, tá? Decisões políticas na Antiguidade. Na Roma Antiga, cidade que atualmente é a capital da Itália, os direitos e a participação das decisões também não eram estendidos a todas as pessoas. Há mais de 2.000 anos, a sociedade era dividida em classes. Grandes proprietários de terras, que eram chamados de patrícios, tinham vários direitos, como acesso aos cargos políticos. Já os plebeus eram artesãos, camponeses, comerciantes e outros trabalhadores livres, que não podiam se casar com patrícios, nem participar das decisões políticas. Por anos, lutaram para obter direitos iguais e, há cerca de 2.500 anos, conquistaram direito às suas próprias reuniões e a elegeram um representante político para defender os seus direitos, no caso, o tribuno de plebeu, da plebe. Aí depois vem aqui assim, olha. Você sabia? Ao longo dos séculos, Roma conquistou vários povos e se transformou em um grande império. Os povos vencidos nas guerras muitas vezes eram escravizados e obrigados a realizar várias tarefas. Entre elas, tinham de lutar entre si em arenas públicas para a diversão da população. Muitos lutadores, chamados gladiadores, esperavam resgatar a liberdade caso vencessem o duelo. O Coliseu era um dos espaços onde ocorriam essas batalhas, ó. E aqui está o Coliseu. Se vocês virem o filme O Gladiador, é exatamente isso que está falando aqui. É um vídeo violento pra caramba, mas é legal, é bacana de ver. Então vamos lá. Explique o que é cidadania. Então essa respostinha é tirada do texto. Vamos ver o que está falando aqui. A cidadania refere-se à condição da pessoa que vive em uma comunidade politicamente organizada e aos direitos e deveres que ela possui. Tá vendo por que eu gosto de fazer com vocês? Porque esses conceitos são conceitos assim mais difíceis de criança entender, tá? Então por isso que a professora falou, vamos fazer o livro, vamos ver o que tá falando, vamos entender do que se trata, mas aí a Pro já vai dando certinho para vocês as respostas, tá? Nas cidades antigas, todas as pessoas tinham acesso aos mesmos direitos? Explique. É o que a gente acabou aqui de ver, né? Não tinha não, né? Várias sociedades, cada uma tinha um jeito de classificar. E geralmente era isso, entre os mais poderosos e aqueles que tinham menos condições de vida, né? Então vocês podem escrever do jeitinho de vocês aí. 3. Observe as imagens a seguir e responda as questões. Então a gente tem duas imagens aqui. Relevo de arte romana, retratando os membros de uma família de patrícios de cerca de 2.200 anos atrás. Relevo de arte romana representando o mercado de frutas e 2 camponeses, trabalhando na terra, há cerca de 2.200 anos atrás. Então, o que a gente vê, tá vendo? É muito diferente, né? Os patrícios, eles detinham o poder, tinham direitos, e os camponeses não. A única coisa que eles podiam fazer era trabalhar e pronto, né? Aí tá escrito assim, o que as imagens representam? Quais são as diferenças e as semelhanças entre elas, né? Então, aquilo que a gente está conversando. Os direitos não eram iguais. Eram pessoas, né, da mesma forma, mas com direitos e com locais na sociedade diferentes. Então, vocês podem organizar a respostinha de vocês dessa maneira.
B. Que diferenças existiam entre os direitos desses dois povos? Essas diferenças se mantiveram na Roma Antiga? Essa aqui não precisa responder, gente. Não tem grande relevância porque nós estamos estudando. O que vocês têm que estudar, o que vocês têm que entender nesse ponto é isso. Que as sociedades, né, que a cidadania veio se organizando ao longo dos anos, né? É isso que aconteceu, sempre pensando nos direitos, nos deveres, e que as sociedades realmente eram organizadas não de forma justa, como acaba sendo até hoje, né? Quantos excluídos a gente não tem, né? Nós estamos estudando como que foi formada essa cidadania, essa sociedade ao longo dos tempos. Então vamos lá. Cidadania na antiguidade. A ideia de cidadania remete à antiga Atenas, uma cidade da Grécia antiga. Foi nessa sociedade que surgiu o modelo político chamado de democracia. Olha o que é democracia aqui. De origem grega, significa governo, poder do povo. Tá? Na democracia ateniense, que é de Atenas, né, que fica na Grécia, todos os cidadãos deviam participar das decisões políticas por meio de assembleias e votações. Esse regime é diferente, por exemplo, da monarquia, em que o poder está nas mãos apenas de uma pessoa e é transferido de forma hereditária, que são os reis, né? Transferem para os príncipes e assim por diante. É diferente também da democracia que conhecemos hoje. Em Atenas, há 2.700 anos, a sociedade era dividida segundo alguns critérios, como o local de nascimento e a quantidade de terras ou propriedades de uma pessoa ou família. As pessoas nascidas na cidade, que tinham grandes propriedades de terra, eram chamadas de eupátridas e se consideravam os legítimos cidadãos de Atenas. Apenas os homens dessa classe podiam tomar decisões sobre a cidade, como uma oligarquia. Olha o que é oligarquia aqui. Forma de governo em que um pequeno número de pessoas controla o poder. Comerciantes e pequenos proprietários eram chamados de demiurgos. Olha que palavra, demiurgos. Aqueles que não possuíam terras ou comércio eram chamados como tetas. E as pessoas nascidas em outros locais eram chamadas de metecos. Grande parte da população em Atenas, porém, era composta por pessoas escravizadas, tanto por dívidas quanto por guerras. Então, olha lá, tudo que nós estamos falando, tá vendo? Isso aqui era cidadania em outro lugar, né? Em Atenas, na Grécia, que tinham outros costumes. Aí tá escrito aqui, você sabia quando as polis, chamadas de polis pelos gregos, as cidades eram independentes e muito diferentes entre si, com leis e governos próprios e organizações políticas e sociais distintas. Em Atenas, por exemplo, as mulheres ficavam limitadas ao espaço doméstico. Já em Esparta, cidade-estado dedicada a atividades militares, as mulheres recebiam educação física e militar. É o que eu estou falando até agora, né? Cada cidade tinha a sua organização social. Em 2.400 e 2.600 anos atrás, revoltas e pressões populares levaram a uma série de transformações nas leis e no regime político de Atenas. Naquela época, um novo código de leis definiu punições iguais para os habitantes da cidade e as penas passaram a ser estabelecidas por uma autoridade de acordo com o delito cometido. A escravidão por dívida foi proibida e foi criada uma assembleia para a participação popular. O poder dos eupátridas ainda assim era grande, mas o conceito de democracia ganhou força e a cidadania foi estendida a todos os homens maiores de 18 anos e filhos de pai e mãe atenienses. Entretanto, as mulheres, os escravos e as pessoas não nascidas em Atenas não eram consideradas cidadãs e estavam excluídas da participação política nas instituições daquela época. Triste isso, né? Olha lá. Explique quais eram os critérios de cidadania em Atenas na antiguidade. É o número 4, tá? Então vamos ver o que está falando aqui. Em Atenas, inicialmente, apenas os homens com grandes propriedades de terras podiam participar das decisões políticas como cidadãos. Depois, posteriormente, uma série de reformas aumentou a participação nas decisões da polis. Polis são a cidade, a cidade de Atenas. E tornou cidadão, vamos ver aqui. Posteriormente, uma série de reformas aumentou a participação das decisões da polis e tornou cidadãos todos os homens maiores de 18 anos e filhos de pai e mãe ateniense. Percebe que as mulheres nem entram aqui, nem levavam em consideração. O que significa a palavra democracia? Espera-se que os alunos relacionem democracia a uma forma de governo em que há a participação dos cidadãos nas decisões políticas. Então, o que acontece hoje que a gente vê, por exemplo, no nosso país hoje em dia, no nosso mundo, onde a gente tem democracia,
né? O poder do povo é o poder de poder votar nos seus governantes. Então, o que está falando aqui, ó, democracia é uma forma, então pode escrever aí, democracia é uma forma de governo em que a participação dos cidadãos nas decisões políticas. É isso que a gente precisa escrever aqui, tá? E essa participação é importante para a gente ter essa sociedade que a gente tem hoje, que ela é livre no sentido de as pessoas poderem ter sua casa, comprar as coisas que elas querem, ter o trabalho que elas conseguem ter, organizar a sua vida como elas querem ter. Não tem um governo que manda, né? O governo manda e você tem que fazer. Não é isso. Democracia, a gente vota nos governadores, né? Nos governantes, né? Para eles organizarem a cidade, organizarem o estado, o nosso país, a cidade, o que seja, da melhor maneira que a gente imagina que possa ser. E sempre mantendo as nossas liberdades individuais. Mas isso é complicado, crianças. Agora é o que eu falo. A gente lê a gente começa a ler esses textos para começar a ter noções de cidadania, de como surgiram as cidades, tá? E aos poucos a gente vai entendendo isso daí. A 6 não precisa, porque é para fazer em grupo e não precisa fazer. Isso teria graça se a gente estivesse em sala de aula, discutindo, tá? Então é só a 4 e a 5, tá bom? Então depois eu já vou gravar o próximo vídeo da outra atividade, tá bom? Até mais!